Olá, meu nome é Elizabeth Gabriele Fernandes Gasques, eu sou engenheira civil e mestre em engenharia civil pela Universidade Estadual de Maringá. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho cujo título é a Análise da caracterização da lama residual de concreto seca. Bom, a indústria da construção civil ela é considerada uma grande geradora de impactos ambientais. E dentre as atividades, a produção de concreto ela ganha destaque devido ao volume de resíduos gerados. Então, os resíduos gerados ali na produção de concreto pode ser tanto aquela água ou o lodo residual que é proveniente ali da lavagem de betoneiras e do concreto retornado às indústrias. Então, esses materiais, eles são capazes de serem absorvidos na produção de outros materiais cimentícios. A água residual, ela é direcionada ali para tanques de decantação, nos quais, por meio da ação da gravidade, haverá disposição dos sólidos, dando origem à lama residual de concreto, que é o que nós chamamos hoje de LRC. Esse resíduo sólido, após ser secado, ele vai ser disposto em aterros, o que gera ali impactos ecologicamente e financeiros em termos de custos de eliminação. Então, para reduzir os impactos que são gerados, vem se estudando algumas estratégias de reciclagem e reutilização desse resíduo, incluindo, por exemplo, a utilização desses resíduos em agregados, em produção de clinker, em substituição parcial do cimento em materiais cimentícios. E aí, diante da variabilidade de todos esses resíduos, é importante a gente conseguir caracterizar eles e utilizá-los da melhor forma possível. Então, o objetivo desse trabalho é realizar a caracterização física e química da lama residual de concreto seca. O resíduo utilizado, então, durante o estudo foi a lama residual de concreto seca. Esse resíduo ele é proveniente do processo de lavagem de betoneiras de uma indústria de pré-fabricados localizada na cidade de Mandaguari, no Paraná. E esse resíduo, então, ele foi coletado e depois ele foi previamente seco ao ar, e aí ele foi seco em estufa a 100 graus Celsius e desterroado aí por maneira manual. E aí, após esse processo, então, o resíduo foi armazenado de maneira adequada para, então, realizar seus ensaios de caracterização. O resíduo, ele foi caracterizado e classificado aí conforme as normas brasileiras existentes. Então, a caracterização física abrangeu os ensaios de composição granulométrica, determinação do teor de material pulverulento, massa específica do agregado miúdo. A caracterização química fez os ensaios de obtenção do extrato solubilizado de resíduos sólidos, obtenção do extrato lixiviado de resíduos sólidos, a difração de raio-x e a determinação da atividade pozolânica por meio de 2 ensaios. Todos os ensaios foram realizados em duplicidade para ver o menor erro possível. A partir dos resultados obtidos, observou-se que as características físicas da lama residual de concreto se assemelham muito às características de um agregado miúdo. Então, observando na tabela a massa específica, a composição granulométrica, o módulo de finura e o teor de material pulverulento, eles apresentam valores muito próximos a, por exemplo, uma areia. Então, se esse material não sofrer nenhum outro tipo de ação, como a trituração ou peneiramento, ele pode ser utilizado ali como um agregado miúdo. Em relação aos ensaios de lixiviação e solubilização, a partir do ensaio de lixiviação, obteve-se que todos os metais e os íons ensaiados apresentaram concentrações abaixo do limite permitido pela NBR 10004. Então, dessa forma, o resíduo ele pode ser classificado como um resíduo não perigoso, pois ele não sofre lixiviação. Agora, pelo ensaio de solubilização, obteve-se concentrações de alguns metais acima do limite permitido, como os metais alumínio e chumbo. O alumínio apresentou uma concentração de 0,22 mg por litro, sendo que o máximo permitido é 0,20, enquanto o chumbo apresentou concentração de 0,41 mg por litro, sendo o máximo permitido de 0,01 mg por litro. Então, pelo ensaio de solubilização, o resíduo ele pode ser classificado como não inerte. Sendo assim, a classificação final do resíduo por essas normas pode ser classificado como um resíduo não perigoso e não inerte, então enquadrando-se dentro da classe 2A. Em relação ao ensaio de difração de raio-x, é possível notar ali pelo difratograma da lama residual compostos presentes na areia, como o quartzo, nas adições de cimento, como a calcita, e na pasta de cimento, que são os silicatos de cálcio e gesso.
Isso se deve pelo resíduo ser um subproduto do concreto, então a caracterização da química ali da lama residual, ela é atribuída principalmente à concentração do óxido de cálcio e do dióxido de silício, a presença do cimento e da areia restantes ali do concreto original. Em relação ao índice de atividade pozolânica, a primeira norma avaliada foi a NBR 5751, no qual refere-se à atividade pozolânica com argamassas de cal e a resistência à compressão aos 7 dias. A argamassa com resíduo apresentou uma resistência de 0,24 MPa, enquanto o limite normativo indicava que essa argamassa deveria apresentar uma resistência mínima de 6 MPa. Então, dessa forma, por esse ensaio, o resíduo ele não pode ser classificado como material pozolânico, porque na presença de água, ele não reage de maneira significativa com o hidróxido de cálcio. Pelo segundo ensaio realizado, que foi pela NBR 5752, realizou-se 2 argamassas de cimento. A primeira, a argamassa de referência, e a segunda, a argamassa com resíduo. Ambas foram ensaiadas aos 28 dias, e obteve-se que a argamassa de referência apresentou uma resistência à compressão de 25,8 MPa, enquanto a argamassa com resíduo apresentou uma resistência à compressão de 8,10 MPa. Dessa forma, a diferença percentual entre elas foi de 71%. Então, por esse ensaio, o resíduo ele também não pode ser considerado como material pozolânico, então ele não apresenta características de reagir com o hidróxido de cálcio. Como considerações finais, nós temos que o resíduo ele apresenta características de um agregado miúdo a partir dos ensaios físicos realizados. Ele apresenta componentes químicos oriundos do seu material original, o concreto, e ele também foi classificado pelos ensaios de lixiviação e solubilização como um resíduo não perigoso e não inerte, sendo enquadrado na classe 2A. E a partir dos ensaios realizados de atividade pozolânica, nenhum deles demonstrou que o resíduo apresenta indícios de atividade pozolânica. Então, dessa forma, o material ele não tem reatividade na matriz, mas ele pode ser usado, então, como uma adição mineral inerte, então, dadas suas características ali, granulométricas e também químicas. Muito obrigada a todos, e qualquer dúvida, vocês podem me enviar um e-mail no elisabeth.gasques@gmail.com.